Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Criei o meu podcast usando a Anchor, uma plataforma gratuita e descomplicada para criar podcasts. Nela existem ferramentas de criação que permitem que você grave e edite o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. E você ainda pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Então é isso, 2023 finalmente começou. Não sei, essa foi a frase que eu mais li hoje, essa semana inteira, em todos os lugares. Galera postando foto do computador e uma mensagenzinha: bora, vamos que vamos, 2023 começou. Pra mim já começou na semana passada, na primeira semana de janeiro, porque aqui, como eu já falei em outros episódios, a gente não tem aquelas férias de final de ano que nem tem no Brasil e que, inclusive, eu morro de inveja. Talvez minha inveja foi tão forte que o frio da Alemanha chegou até aí um pouquinho, porque quem é do sul, sudeste tá reclamando de frio em pleno janeiro. Outro dia eu postei uma receita de mingau no meu Instagram pessoal e aí eu pensei, cara, eu vou postar porque eu gosto, mas eu sei que ninguém vai fazer isso daqui agora, sabe? Tipo, lá a galera morrendo de calor fazer um mingau de aveia pelando. Mas daí todo mundo nos comentários, tipo, nossa, muito obrigada, vou fazer hoje porque eu acordei com frio. Eu fiquei, o quê? Aquecimento global é real e eu fico bem preocupada. Mas já que 2023 começou, eu espero que tenha começado muito bem pra você, mesmo com frio ou com calor. Eu acho que a esse ponto todo mundo já voltou pro trabalho, menos aquela galera que realmente tirou esse período de férias, tá gastando aí as férias merecidas, então aproveite ao máximo. Pra galera que tá na academia, força, mana, foco, força e fé. Pra quem tá ouvindo trabalhando, foco também, bom trabalho. Lembra que o que tu procrastinar hoje, tu vai bater na tua porta amanhã. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu procrastinei demais. Mas eu tô aqui. Tô gravando podcast, porque isso aqui eu não consigo procrastinar. Eu gosto tanto, eu tô tão feliz com os feedbacks também do segundo episódio. Inclusive, aproveitando, saindo um pouco do assunto, mas nem tanto, deixa a sua avaliação quando você terminar de ouvir esse episódio, ou já agora. Se você já ouviu os outros dois e ainda não avaliou, você já pode avaliar. E a sua avaliação é muito importante pro meu podcast, pra ele ser melhor ranqueado aqui, na plataforma do Spotify e tal. Isso vai me ajudar muito. Pra você que tá lavando louça, pra você que tá arrumando a casa, dando uma de Maria Kondo, né, nessa época do ano, a gente sempre faz isso, assim. Ou é no final do ano, ou no começo do ano, de, vou desapegar, vou organizar o armário. Um monte de gente postou essa semana que tava pintando parede, ouvindo podcast, arrumando o armário, ouvindo podcast, fazendo 1000 outras coisas ouvindo podcast. Eu fico muito feliz de ser a companhia de vocês em algum período aí do seu dia. Mas será que alguém tá fazendo uma cerâmica e ouvindo meu podcast? Se isso acontecer, por favor, manda uma DM lá no @mixed.podcast no Instagram, mixd.podcast, porque eu vou querer muito saber. E eu tô falando de cerâmica porque essa semana eu fiz uma aula de cerâmica. E sabe que eu sempre quis fazer uma aula de cerâmica e eu sempre ficava adiando, assim, eu achava que não tinha tempo, precisava aprender uma base antes. Eu criava mil desculpinhas, assim, sabe? Tanto aqui em Berlim também, que eu, quando eu logo cheguei, procurei saber um pouco disso. Eu já moro aqui há mais de um ano, mas quando eu logo cheguei, eu procurei saber. Descobri alguns lugares, sempre falava, quero fazer uma aula de cerâmica, quero fazer. Eu tinha comprado para dezembro do ano passado, mas aí aconteceu algum problema lá com o estúdio de cerâmica e não rolou a aula, e aí passaram agora pro começo de janeiro. E eu fui. Foi um workshop de 3 horas. Éramos em apenas 7 alunos e a professora, que inclusive é de Israel. Eu achei sensacional, porque aí todo o workshop foi em inglês e tal. E Berlim é uma cidade muito diversa, né? Então, assim, eu não falo alemão há mais de um ano morando aqui. Muitas pessoas também não falam, e a gente consegue, pelo menos até o momento, viver tranquila, viver bem, sabe? E na minha aula tinha outras pessoas alemãs, que inclusive entre si falavam em inglês para que todo mundo entendesse o que elas estivessem falando, ninguém se sentia deslocado e tudo mais. Aí tinha um cara da Irlanda e eu do Brasil.
Éramos em 7 pessoas, ninguém nunca tinha feito aula de cerâmica antes e foi muito legal, foi muito legal. A professora começou assim, explicando um pouco como que a gente poderia fazer um pequeno pote, assim, um pequeno copinho, algo como se fosse, sei lá, quase um copo de shot, assim. Eu fiz 2, porque eu quero tomar expressinho nele. Inclusive, ganhei uma Nespresso de presente que eu tô viciada, e esse é um hobby caro, porque as cápsulas, pelo amor de Deus. Mas a gente não toma todo dia, né? Então a gente dá aquela economizada, e agora com meus copinhos de cerâmica, acho que vai ficar ainda mais gostoso. E aí, depois disso, a professora começou a ensinar como fazer um vaso, assim, um vaso meio garrafa. Muito legal. Só que eu já tinha feito 2 copinhos de espresso, e aí, quando eu fui fazer o primeiro processo dessa garrafa, eu não consegui. Tipo assim, eu fiz mais um copo. E aí, as pessoas já estavam, tipo, no segundo processo da garrafa, e eu tava lá com uma certa dificuldade de fazer o primeiro processo. E aí eu olhei pra todo mundo, assim, aquela hora que, tipo, eu tava no meu mundo, mas daí eu olhei pra todo mundo já tava num segundo passo, e eu, ai meu Deus do céu. Aí a professora veio e me ajudou. Eu pensei, agora vai. E aí ela fez um, assim, daí eu pensei, eu vou usar o dela. Dela não, amassou a argila, me deu de volta e falou, faz aí. Falei, meu, tá bom, né? Vou tentar. Fiz de novo. Não deu certo. Aí eu comecei a ficar o quê? Frustrada. Pensei, por que eu vim nessa aula? Nossa, eu devia ter pego uma base, assim, sabe? Porque daí eu comecei a ouvir a conversa dos outros. Eu nunca fiz cerâmica, mas eu já vi vídeos no YouTube sobre isso. Porque eu já fiz um curso online e tentei uma coisinha ou outra em casa, mas não foi um curso, assim, não fiz nada profissional. Porque a minha mãe fazia cerâmica, eu via ela fazer, e aí eu fiquei, nossa, eu devia ter pegado aquela base, sabia que não devia ter vindo. E aí isso durou tipo 2 minutos até que eu finalmente consegui fazer o tal do primeiro passo pra fazer a garrafinha, o vasinho. Aí eu fiquei feliz. Soltei um aê, caralho. Todo mundo tipo, que bom. Não entendendo nada que tinha acontecido. E aí eu falei pra professora, nossa, não ficou perfeito, mas é isso aqui, tá bom? Na terceira tentativa. E ela, tá ótimo, e não precisa ficar perfeito. Perfeccionismo não é saudável. Se a gente tenta fazer tudo muito perfeito, a gente não faz nada. E isso bateu de um jeito pra mim, assim, que eu falei, putz, é verdade, sabe? É muito verdade. Eu posso considerar que, assim, eu não sou aquela perfeccionista demais, mas eu já me sabotei muitas vezes por tentar achar uma perfeição naquilo que eu tô fazendo e não alcançar ela, sabe? Achar que nunca é suficiente, que não ficou bom o suficiente, que ninguém vai gostar e que, enfim, em diversas coisas e áreas da minha vida, assim. E aí eu olhei de novo pra esse vasinho que eu tava ali fazendo e eu comecei a gostar dele. Comecei a pensar, vai ter história, entendeu? Ele só saiu depois da terceira tentativa, pois a professora ter amassado aquela mesma argila com as mãozinhas dela, ter me explicado, ter ficado maravilhoso e eu ter feito tudo de novo. Eu vou sempre olhar pra ele, tem uma partezinha dele que ele ficou meio que com um buraquinho assim, porque não deu muito certo, sabe? Tinha uma hora que tinha que colar umas 2 partes e, enfim. E aí teve uma parte ali que não deu muito certo, mas eu vou olhar pra ele e vou falar, cara, eu lembro desse dia, eu lembro dessa história, eu lembro dessa frase que minha professora me falou. Então eu acabei tentando ressignificar esse sentimento que eu tava de, meu Deus do céu, por que eu tô fazendo aqui? Não ficou perfeito, olha das pessoas e olha o meu. E eu preferi abraçar aquela imperfeição e levar essa frase que ela me falou comigo e compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que é muito importante a gente levar isso, assim, sabe? De tipo, quantas vezes a gente deixou de fazer algo, de colocar alguma coisa em prática, porque não tava perfeito, e o perfeito que a gente acha que é perfeito, né? Porque pode ser que a minha perfeição seja nada perfeito pra outra pessoa e seja muito perfeito, ou sei lá, absurdamente genial pra outra. Então, até que ponto, né? Assim, o que é o perfeito mesmo? Talvez o perfeito da cerâmica, quando você faz handmade ali, né? Seja ter algumas imperfeições, porque se ficar tão perfeito vai parecer que uma máquina fez. E aí, como é que, sei lá, um artesão vai falar, não, fui eu mesmo. Ah, é? Faz aí, então. Então, eu fiquei muito
muito aliviada, assim, quando ela falou isso. E ela falou isso mais de uma vez durante a aula, porque aí aconteceu que a gente depois foi pra uma xícara e, meu Deus, a minha xícara, ela ficou absurdamente grande, redonda, e a minha alça, eu não sei se vai dar certo. Talvez a alça caia, eu já tô falando aqui, e eu já tô tentando me preparar psicologicamente. Mas, assim, é um imperfeito que tá lindo, que tá legal, que tem a sua história e que vai ser único, sabe? Então, pensar nisso, assim, que a perfeição não é saudável e que se a gente fica buscando o perfeito, a gente não faz nada. Então, melhor fazer do que não fazer. Você pode ir aprimorando, você pode ir melhorando, você pode ir praticando e realmente tentando, né, melhorar e evoluir com o passar do tempo, mas a perfeição nunca vai chegar. Nunca. A gente só vai se frustrar se ficar pensando e procurando por ela. E a minha aula de cerâmica, como eu falei que eu sempre quis fazer, e aí por que eu fiz agora? Porque fazer uma aula de cerâmica tava entre, ou está, né, melhor dizendo, entre aquelas 30 coisas que eu quero fazer antes dos 30 que eu comentei no episódio passado. Eu ainda não tenho as 30, mas de 15 aumentou para 17 coisas, então aí, ó, em uma semana encontrei 2 novas coisas originais e que fazem sentido pra mim, talvez até o final do ano eu consiga, mas fazer uma aula de cerâmica tava nessa lista e eu falei, cara, eu preciso fazer agora, entendeu? Para de ficar enrolando, para de ficar achando que você não vai dar conta, Michelle, vai lá e faz, experimenta, vai ser bom, sem perfeccionismo, sem cobranças, e foi maravilhoso. E aí outras 2 coisas também que estão nessa lista, eu não vou contar a lista toda ainda, mas conforme eu for fazendo, eu trago aqui pra vocês. Outras 2 coisas da lista estão em pelo menos ler um livro no ano. E pra quem é leitora, deve estar me ouvindo e pensando, um livro, Michelle? Pelo amor de Deus, que meta, né? Que coisa mais ridícula. Que coisa mais fácil de ser concluída. Não, gente, não. Eu sou daquela que eu amo um livro e eu não termino. Eu não sei se é porque eu não quero que chegue no final. Eu não sei se é porque eu não coloco aquilo como uma prioridade, então eu realmente não termino. Uma coisa que me incomoda um pouco na hora de ler um livro é ter que encontrar a melhor posição pra estar deitada ou sentada lendo. Sou uma pessoa que eu não paro quieta muito bem e ler me traz uma certa ansiedade de vez em quando. Então, ler um livro inteiro em um ano vai ser, assim, uma accomplishment, aquela que esquece das palavras em português, né? Essa é uma realização realmente muito grande pra mim, porque eu hesitei em colocar isso na minha lista, eu pensei nisso, inclusive a minha flatmate falou sobre isso, e eu falei, mas será que eu coloco? Porque, vai ser difícil. Mas eu pensei, não vou só colocar coisas, né, tão fáceis assim, quero me desafiar sim, os 30 tá aí pra isso, ou quase 30, então eu vou fazer. Vou ler um livro. E aí eu comprei esse livro. Então, uma das coisas também, além da cerâmica, né, foi ter colocado ler um livro em um ano. Comprei o livro, que era um livro que eu ouvi algumas pessoas falando sobre, que parece ser muito bom. E eu vi mais de uma pessoa falando sobre, e isso ficou na minha cabeça, e eu não sei muito o que esperar dele, então eu peguei aqui um texto da Carol Correia, publicado no site Medium, que ela falou um pouquinho sobre, tipo assim, ela fez uma pequena resenha do livro, eu vou ler pra você, tá? O nome do livro é Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. É um livro escrito por Bell Hooks e publicado em 2000. Então ele não é nem assim novo, sabe? Tem 22 anos, 23 anos já. Mas não sei por que caiu num hype agora. Tá geral falando sobre ele. E eu acho que faz muito sentido com tudo que eu venho aprendendo ultimamente. Principalmente o ano passado foi um ano em que eu aprendi muito sobre sentimentos. E aí, quando eu li um pouco sobre o que seria esse livro, fez muito sentido. Eu vou ler pra você. Utilizando de histórias pessoais junto a pensamentos de outros estudiosos, Bell Hooks cria uma espécie de guia sobre o amor, pois crê que a razão do desamor está em alta e é em parte porque nós, enquanto sociedade, não sabemos definir o que é amor. E se não sabemos o que é amor, não sabemos também como amar e ser amado. Aprendemos desde a infância que o tema do amor é tido como bobo e banal, e tal pensamento nos diz que endurecer nossos corações equivale a estar mais adaptado e mais apto a viver. Mas a verdade é que endurecer nosso coração equivale a nos fechar oportunidades de viver com dignidade. O livro é dividido em um prefácio, introdução e 13 capítulos. Nesses capítulos, Bell Hooks discute os aspectos do amor,
um por um, fecha aspas. Eu achei isso muito legal porque, de fato, sabe? Eu não sei como você cresceu com a ideia de amor, assim, mas eu acho que a gente tem uma ideia de amor um pouco distorcida e um pouco superficial e sem forma demais, assim. Tudo bem falar que o amor é um sentimento, ele não tem forma, ele tá no ar. Só que parece tão distante, tão uma coisa assim, uma ilusão, sabe? Que não poder explicar com palavras o que é o amor também é prejudicial, assim. Eu gosto tanto de você que eu não sei explicar. Não, eu queria que você me explicasse, sabe? Porque é através de palavras que eu vou entender. Então, eu acho que é importante a gente aprender mais sobre o amor e todos os tipos de amor, assim, amor de relacionamento, amor familiar, amor de amizade, o amor próprio, o amor que a gente tem pelas coisas que a gente faz, pelas paixões da nossa vida e a diferença, né, entre o que é um amor, o que é uma paixão, o que é um afeto, enfim. Então eu acho que esse livro pode ser muito interessante para realmente entender essas novas perspectivas, fortalecer mais esse sentimento do amor, assim. Eu digo por mim mesma, que para mim por muito tempo achei que era 8 ou 80 o amor, assim, e que era só uma coisa e tentava racionalizar demais esse amor, mas acho que nos últimos 2 anos eu venho aprendendo muito a não ser tão racional, assim, tentar pelo menos não ser tão racional. Eu acho que o meu pensamento em um primeiro momento ele é bem racional, quando eu, sei lá, sinto alguma coisa ou decido alguma coisa, mas hoje eu tenho noção de, essa é meu primeiro pensamento, esse foi meu primeiro pensamento, mas e para além disso, sabe? Tipo, e o que eu quero, o que o meu coração diz. Então, eu acho que vai ser interessante, eu espero terminar esse livro, então pode ser que eu esteja falando aqui há minutos de como eu acho que esse livro vai ser perfeito, ler até metade e não conseguir, mas como eu sou muito, assim, eu levo muito a sério os compromissos que eu tenho comigo mesma, se terminar de ler esse livro tá na minha lista de 30 coisas antes dos 30, eu não vou sossegar até não terminar ele antes do meu próximo aniversário. Então, esse livro vai ser terminado, não sei em quanto tempo, mas eu vou terminar. Só que o livro ainda não chegou, ele é pra chegar essa semana junto com a outra coisa que eu também coloquei na minha lista, que eu comentei em outro episódio, vocês já sabem, que é aprender a pular corda. Eu pensei, quero aprender a pular corda. Eu venho falando isso há 3 semanas e eu não tinha feito nada pra isso, a menos, a não ser, sei lá, ter assistido alguns vídeos no YouTube. Foi isso que eu fiz. Bom, mas sem uma corda, como é que eu vou pular, né? Como é que eu vou aprender a pular? Não é um pouco impossível. Então, eu fui lá e comprei. No mesmo dia que eu comprei o livro, eu comprei a corda. Os 2 comprei online e vão chegar essa semana. Então, aí 2 metinhas, 2 coisinhas da minha lista que serão trabalhadas a partir dessa semana e vamos ver. A minha ideia é pular corda todos os dias, eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu aprender a pular corda, pelo menos eu já posso dar um tique ali na minha lista, eu já fico muito feliz por isso. Trocando completamente de assunto, essa semana eu tive um papo bem legal no meu Instagram, que inclusive é @mialves com 2 S, caso você ainda não me siga por lá, caso você tenha encontrado o Mixed nas suas buscas no Spotify ou algo nesse sentido. Além do Instagram do podcast, tem também o meu Instagram pessoal, e por lá eu de vez em quando compartilho sobre o meu diário, né? Não leio o meu diário, nem exponho ele na internet, muito longe disso, mas eu falo sobre o hábito e a prática de ter um diário e como isso vem me ajudando. E eu tive uma conversa muito legal com as meninas que me seguem, elas me fizeram uma série de perguntas e foi muito legal pra, sabe assim, quando você faz um negócio, você faz porque, enfim, tá intrínseco em você, você simplesmente faz, você gosta daquilo e faz, mas realmente não para muito pra pensar. As perguntas que eu recebi me fizeram parar e pensar do porquê que eu escrevo, há quanto tempo eu escrevo, como é que eu escrevo, porque pra mim já é tão natural que não são coisas que eu paro e penso, sabe assim? Então, uma das perguntas era o porquê, né, que eu tenho um diário. E eu achei legal trazer isso aqui, porque pode ser que você também, de alguma forma, se inspire a ter o seu diário, caso você ainda não tenha. E eu tô falando daquele diário mesmo, que, sabe, não sei quantos anos você tem, mas eu
lá no começo dos anos 2000, tinha que ter um diário, porque todas as minhas amigas tinham um diário e era do 101 Dálmatas, ou do Esmilinguido, ou da Barbie, e era um caderninho que tinha um mini cadeado e 2 chavezinhas, e eu tinha uma melhor amiga na época e dava uma das chaves pra minha melhor amiga, e ela dava uma das chaves pra ela, porque caso uma perdesse, só que na verdade as chaves são todas iguais, né, e uma chave abre todos os diários, mas enfim, a gente tinha essa confiança, esse voto de confiança, entendeu? De uma dar a chave pra outra, pra que caso a outra perdesse a chave, bom, né, Michelle tem a minha chave, enfim. E nessa época a gente começava ali, né, o diário, muita gente começava escrevendo querido diário, hoje eu, blá, 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 blá. Eu nunca fui de escrever querido diário, eu achava meio patético, eu sempre escrevi pra mim mesma, assim, mas eu escrevia... assim, coisas que tinham acontecido no meu dia. Então, hoje teve aula de educação física e eu não gosto de aula de educação física. E coisas do tipo. Agora, eu comecei a escrever o meu diário, na verdade foi em 2021 que eu comecei a escrever o meu diário, a pedido da minha terapeuta. Que ela falou que seria legal, porque eu acho que em algumas das nossas sessões eu falei que eu sentia que a minha cabeça vivia muito misturada, que eu não conseguia separar, identificar e categorizar os meus sentimentos ou os meus pensamentos. E ela falou, por que você não escreve um diário? Porque aí você consegue ler o que você sentiu naquele dia, você consegue... Porque assim, parece que por eu não lembrar exatamente de todas as coisas, eu ficava um pouco ansiosa por causa disso, sabe? Minha memória não é muito boa, assim, pra lembrar detalhes e tal. Não é porque não é importante, é porque eu simplesmente, sei lá, tenho tanta coisa na cabeça que esqueço. E aí eu comecei a fazer isso. Mais no sentido de não contar o meu dia, mas mais assim, se aconteceu algo específico que me deixou de algum jeito, bom, eu comento sobre aquilo que aconteceu, né? Pode ser um breve parágrafo sobre, tipo, o meu dia, mas na verdade o intuito de estar ali escrevendo bom, aconteceu isso e eu me senti assim, mas eu sinto que eu me senti assim porque isso vem acontecendo, ou porque eu acho que nunca lidei bem com essa situação, sabe? Então, meio que eu tento dar uma analisada também naquelas coisas que eu vou sentindo, tento descrever em detalhes os meus sentimentos, e isso tem me ajudado muito a identificar, assim, red flags, sabe? Em algumas situações, sei lá, se eu tô há muito tempo me sentindo de uma forma e eu consigo ver isso através do meu diário, porque eu já tô reclamando da mesma coisa há muito tempo, eu consigo voltar e, pera lá, eu tô falando disso há muito tempo. Ainda não consegui me sentir melhor por causa disso aqui. O que eu posso fazer em relação a isso? Como é que eu posso deixar isso, sabe? Tipo, ficar mais leve. E, enfim, então o diário, ele tem sido, assim, uma das ferramentas muito importantes pro meu autoconhecimento. Eu acho que a terapia é fundamental. Então, assim, o diário ele não é uma terapia. Você não invalida uma terapia, sabe assim? Não é que, eu vou parar a terapia e vou escrever o meu diário para me analisar, não é isso. Ele é uma coisa a mais para que eu até use como uma ferramenta na minha terapia, porque aí às vezes, hoje em dia eu não faço mais terapia toda semana, eu faço a cada 15 dias. Então às vezes, como eu falei, eu esqueço de detalhes, enfim, o que eu fiz, o que eu comi ontem. E aí eu abro meu diário na terapia e falo, bom, vamos olhar meu diário aqui. Pois é, olha só, no domingo passado eu falei que eu tava me sentindo assim, assim, assim. E aí ela fala, mas por que você tava sentindo? E aí eu começo, a destrinchar ali na minha terapia com a minha terapeuta sobre as coisas que eu escrevi no diário. Então isso também me ajuda muito até a fazer a minha terapia render mais, menina. Maravilhoso. Eu acho que não só, tipo, a ferramenta de autoconhecimento, aquele meu momento comigo mesma todos os dias e tal, mas também eu acho que a terapia, ela rende bem agora. Porque aí tá tudo ali anotado, eu lembro de algumas coisas e posso falar para além disso. E aí termina a terapia, eu vou direto pro diário, marco todos os insights que eu recebi durante a terapia. Então tá sendo maravilhoso, assim, é um ciclo. Eu faço terapia, vou pro diário, vou do diário pra terapia e assim a gente vai seguindo e eu me sinto muito mais leve e muito mais tranquila. Então se você quer começar um diário pra colocar um pouco os sentimentos pra fora, pra tentar identificar algumas coisas que você sente ou não sente, pra às vezes materializar algumas coisas, alguns planos, alguns pensamentos, eu acho que pode ser bem válido.
e sobre alguma pessoa, né? Tipo assim, eu tenho medo, eu moro com a minha mãe e tenho medo que ela veja meu diário, enfim. Eu acho que, sei lá, você pode carregar, talvez seja um caderno pequeno que você consiga carregar com você. Eu recebi mensagem de meninas também que usam um bloco de notas do celular que tem como colocar senha pra escrever o diário. Então também quem pensa muito rápido, quem prefere estar ali no digital, enfim, e prefere digital em vez de escrever, porque eu também entendo, depois de escrever, sei lá, uma página, eu já tô com a mão que eu não aguento mais, eu preciso dar um break, assim, e depois continuar. É bizarro, né? A gente não tá mais acostumada. Mas se esse for o seu caso, de repente, né, um bloco de notas com senha ou carregar o seu caderno sempre com você seja uma boa pra evitar esse tipo de situação, assim, porque eu entendo que tem muitas pessoas que não respeitam, né, o nosso espaço, às vezes porque é mãe, porque é melhor amiga, porque é irmão, porque é prima, porque é namorado, namorada, acha que tem o direito, né, de invadir um espaço tão particular e tão seu, assim, tão pessoal, simplesmente porque acha, né? Simplesmente porque, sei lá, porque você tem um relacionamento com aquela pessoa, independente de como seja, né, esse relacionamento, acha que tem o direito e aí não funciona muito bem. Eu acho que, sei lá, se isso acontecesse comigo, eu ficaria muito magoada, tipo, muito magoada, muito chateada, e eu acho que eu perderia total a confiança naquela pessoa, sabe? Tipo, não tem como você conviver com alguém que passa de todos os limites e interfere, assim, e tão forte, tão profundamente em algo tão pessoal seu. Eu acho que é aquela coisa, somos todos indivíduos, pessoas, temos as nossas preferências, nossos valores, nossos gostos, nossos sentimentos, nossas individualidades, e que, por mais que a gente, sabe, não é relação de mãe, não é relação de casamento, não é relação de amizade que vai fazer com que você perca o seu limite, que você perca quem você é pra, sei lá, viver o do outro, fazer pelo outro, se abrir demais assim, se expor ao outro só porque o outro cobra isso de você, pede nenhum segredo, enfim. Acho que você manter... Existem segredos e segredos, né? Vamos combinar. Então, a gente sabe que tem segredos ruins, né? Aquela coisa que não é um segredo, é aquela coisa que, tipo, você fez, mas você tá escondendo, você tá omitindo, pá. Isso é chato. Mas não tem como alguém te conhecer de cabo a rabo, que nem fala minha mãe, 100% se você não permitir. E às vezes não precisa que você permita, sabe? Tem coisas que é importante a gente manter na nossa individualidade, tem coisas que é importante a gente manter pra gente mesma. Tem coisa que eu penso assim, caraca, isso sou eu, sabe? E assim, e só eu sei sobre isso. E só eu me sinto assim, e só eu vou entender isso. Então pra que eu vou, sei lá, tentar compartilhar ou deixar todo mundo saber de exatamente tudo? Principalmente criando conteúdo na internet. É muito, já foi, né, mais difícil pra mim isso de identificar essa linha tênue mesmo, de até que ponto você compartilha com as pessoas e não. Mas hoje em dia eu entendo que, sei lá, tem 2% da Michelle aí compartilhado nas redes sociais e outros 98% muito bem guardadinho, alguns porcentos compartilhados com poucas pessoas próximas, mas muito de mim ainda sou eu. E eu sou muito grata disso, por me guardar tanto, me cuidar tanto e vibrar tanto por mim mesma, sabendo que só eu vou entender algumas coisas. Sabe assim? Semana passada começamos com o quadro Me Ajuda deste podcast, que ainda não temos uma vinhetinha nem nada muito específico. Se você tiver uma ideia, até me manda, mas tô pensando aqui em colocar uma vinhetinha pra ficar ainda mais bonito, porque o hashtag Me Ajuda é um quadro aqui do finalzinho do episódio, onde eu leio uma história que eu recebo lá no Instagram do Mixed, o mixed.podcast, e tento ajudar. Vocês me disseram que o conselho da semana passada estava muito bom, eu fico muito feliz, porque realmente foi de coração. E assim, eu tento ajudar, realmente eu tentando ajudar. Pode ser que às vezes eu não consiga, mas vamos lá. Oi, Mi, tudo bem? É a primeira vez que eu mando mensagem pedindo conselho, então eu nem sei bem como começar. Trabalho em uma empresa que eu gosto há quase 4 anos e sinto que sou benquista lá pelo meu trabalho. Porém, rolaram bastante coisas nos últimos 6 meses, desde mudanças estruturais bem significativas até demissões. Tenho uma relação de apego com o trabalho em todos os lugares que eu já trabalhei antes.
e esse não seria diferente. Já tentei tomar a decisão de sair em vários outros momentos, mas sempre acontecia alguma coisa que me fazia ficar. Dessa vez, acho que cheguei no meu limite, e lá no fundo já sei que a minha decisão é sair. Eu estou de férias e retorno em breve, dia que eu gostaria de comunicar a minha decisão. Não tenho planos por enquanto de conseguir um outro emprego, pois tenho reserva financeira e quero um tempo pra mim. Cada dia que se aproxima o dia de pedir a demissão dá mais frio na barriga e medo do desconhecido. Algum conselho? E o título dessa história dela é Uma Semana para Tomar Essa Grande Decisão. Ela só tem uma semana, eu pensei, eu vou escolher essa história aqui, porque, né, vamos tentar ajudar ela, vai. Olha, ela trouxe aqui, né, um lance que ela sempre teve muito apego com o trabalho de forma geral. Então, não é só com este trabalho, é com outros que ela já viveu também, já experienciou e tudo mais. E eu acho que o apego, eu acho que o apego não é uma coisa muito boa, sabe? O apego, ele é uma coisa que, pra mim, soa como algo assim, aquela pessoa é apegada a fulana. É meio que uma sensação de necessidade, mas uma necessidade meio doentia, assim, meio mais pro lado negativo do que o positivo, sabe? Acho que algo mais feliz pro apego seria carinho, uma consideração, mas, sabe, é mais leve, né? Essas outras duas palavras. Apego pra mim é, eu tô apegada a fulana. Não sei, parece que você não consegue raciocinar muito bem, ou como você mesmo falou, tomar grandes decisões, porque é uma coisa difícil de desapegar. Então, o que eu acho que você sinalizou aqui e que me ajuda muito a te dar esse conselho é que você já tem a sua reserva financeira. Perfeito. Eu não sei no que você trabalha, porque tá difícil, né? Realmente conseguir emprego, muita gente desempregada e tal. Então, pra mim é muito difícil estar numa posição de tipo, pede a conta sem nem mesmo ter outro emprego em vista e tudo mais. Mas como você colocou mesmo aqui que você tem uma reserva financeira, que você quer um tempo pra você e tal, amiga, é exatamente o que você falou. Tipo assim, seu coração tá falando pra você sair, você sabe que você quer sair, então saia, sabe? Eu acho que se teu frio na barriga ruim é de conversar, é de verbalizar sobre isso e tudo mais, não fique. Não fique, porque é aquela coisa, o que o outro ouve, como o outro recebe a mensagem que você passou é problema dele. É sua tarefa passar a mensagem da forma mais sincera, com maior carinho e com, sabe, de um jeito mais amigável, enfim, e nesse caso até, né, formal ou dentro ali dos acordos que você pode fazer com a empresa e tal, pra não deixar de repente alguém na mão, enfim, possível. Mas como o seu chefe, o seu gerente, os seus colegas de trabalho vão receber essa informação, esse seu aviso, é problema deles. Assim, curto e grosso é o problema deles, sabe? Tipo, a sua intenção que vale, o jeito que você quis levar essa informação pra eles que vale. Então, beleza. Isso você já tem que ter em mente que não é o que, assim, não deixa de fazer algo pelo que eles vão pensar. Não faça isso. Até porque se algum deles também, de repente, tivesse talvez numa mesma situação que você, já teria pedido, não teria se importado, enfim. Mas eu acho que esse medo desconhecido, que é o que também pega um pouco, porque, agora que eu saí, que era tudo que eu conhecia, né? Um trabalho onde a gente passa a maior parte da nossa semana dentro do trabalho, né? Com aquelas pessoas ali, naquele ambiente, fazendo aquelas coisas, se sentindo útil, de repente, enfim. Tudo que foge de uma rotina que você já leva e tudo que é desconhecido mesmo, sempre vai dar medo, né? O medo é justamente esse sentimento que a gente sente por não saber o que vai acontecer depois. É tipo quando tá tudo escuro, você tem que continuar andando e você não faz ideia de onde você vai pisar. Você fica com medo, você fica com essa dorzinha de barriga que incomoda, assim, sabe? Ai, meu Deus. E eu, às vezes, nessas situações eu até arrepio, assim. Porque, de fato, você não entende como que vai ser. Só que, como a minha terapeuta sempre fala, a gente sempre pensa que o desconhecido pode ser ruim, né? E se ele for bom? As nossas frases sempre, quando começam com e se, é sempre pra uma tragédia, né? E se não der certo? E se eu não gostar? E se algo de ruim acontecer? E se algo der certo? E se for muito bom? E se você se sentir mais leve? E se depois desse tempo que você quiser tirar pra você encontrar um outro trabalho que seja tudo que você sempre quis? E se você começar sua própria empresa? E se isso te der gás suficiente pra fazer algo que você nunca tinha feito antes?
A vida tem dessa, sabe? A gente tenta planejar ao máximo, colocar tudo em planilha, cronograma, e eu falo isso por mim mesma. Só que o legal mesmo acontece quando a gente tá ali vivendo aquilo que a gente mais quer, vivendo aquilo que a gente mais tem tesão por fazer ou não fazer, como esse é teu caso, ou tirar um tempo pra você. Então eu acho que você mesma se respondeu nessa mensagem, mas eu te diria pra ser corajosa, fazer uma terapia, que eu acho que vai ajudar demais, caso você ainda não faça. E respirar fundo, porque se você tem a parte mais teórica sob controle, que seria a parte financeira, enfim, o que você realmente precisa, né? O que o trabalho nos dá? Dinheiro, experiência, enfim, mil outras coisas, mas pensando racionalmente, né? É dinheiro pra pagar minhas contas. Se você tem isso, faça por você, sabe? Dê esse passo por você e aproveita um período pra realmente não fazer nada, parar, sabe? Fazer nada mesmo e se perguntar o que você quer fazer, qual que é o próximo passo, pra onde você quer ir, qual que é o caminho que você quer tomar. A vida é sua, menina, você faz o que você quiser dela. E às vezes da gente ficar enrolando e deixando pra depois e procrastinando, vai ficar que nem a Michelle, que levou anos pra fazer uma aula de cerâmica. Esse foi o episódio de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar este episódio, de seguir o Mixed lá no Instagram, @mixed.podcast, porque é lá que a gente conversa bastante durante a semana, eu consigo responder as DMs de vocês e também recebo as histórias pro Me Ajuda. Manda sua história que semana que vem você pode estar por aqui. É isso, a gente se vê no próximo episódio, ou melhor, você me ouve no próximo episódio. Um beijinho e tchau!